Bem-vindo novamente à Ciência de Dados, uma introdução. Agora, vamos tentar definir ciência de dados olhando para algo que é realmente conhecido na área, o diagrama de Venn da ciência de dados. Se você ainda não se inscreveu no canal da Academia de Dados, clica no botão para se inscrever, porque nós temos muitas novidades para colocar aqui e daí você fica sempre acompanhando. E sempre lembrando de que caso tenha gostado do vídeo ou gostaria de ver mais vídeos assim, clica no botão gostei. Isso é muito importante para a gente. O botão do sininho é para te notificar quando tiver coisa nova. E, para finalizar, caso você queira ver todos os vídeos dessa série, o link da playlist com todos os vídeos é esse aí na parte de baixo da tela. Vamos então continuar a nossa definição de ciência de dados, identificando quais são os seus ingredientes. Vamos, em primeiro lugar, agradecer a Drew Conway, o cara que primeiro mostrou esse diagrama. E se você quiser ler o artigo original, você pode clicar nesse link aí da tela. O que Drew Conway escreveu no artigo dele é que ciência de dados é composta de três coisas. E nós podemos colocar estas três coisas como círculos sobrepostos, porque é a interseção entre estas coisas que vai ser importante para a nossa definição. Aqui no topo esquerdo está codificação ou programação, ou como Drew Conway chama, hacking, que seria a capacidade de fuçar os dados, alterar, experimentar, etc. No topo direito está estatística, o que seria a matemática, ou as habilidades quantitativas em geral. E na parte de baixo está o conhecimento do negócio, ou a familiaridade com um campo particular, seja isso finanças, serviços, saúde, educação, alguma ciência ou algo assim. E na interseção entre estes círculos aqui no meio está a ciência de dados. Então é a combinação de programação, estatística matemática e conhecimento do negócio. Agora vamos falar um pouco mais sobre a programação. A razão do porquê a codificação é importante é que ela nos ajuda a reunir e preparar os dados. Muitos dos dados vêm de fontes variadas e não estão necessariamente prontos para serem unidos. E, além disso, eles podem estar em formatos muito incomuns. Adicionalmente, pode ser necessário um pouco de criatividade da sua parte, para que os dados que você reuniu de N fontes diferentes sejam deixados em um formato que seja útil na sua análise. Agora, alguns tipos de programação que são importantes. Existe a codificação estatística, onde algumas das linguagens mais usadas aqui são R e Python, que são duas linguagens livres, chamadas também de open source. R é específica para dados e Python é de uso muito mais amplo, mas muito bem aplicado em dados também. A habilidade de trabalhar com bancos de dados é importante também, porque é nos bancos de dados que eles ficam armazenados, na maioria das vezes. A linguagem mais comum é SQL, que significa Structured Query Language, ou linguagem de pesquisa estruturada. Também existe a interface de linha de comando, ou se você for um usuário de Mac ou Linux, seria o chamado terminal. A linguagem comum para o uso do terminal seria Bash, que significa Born Again Shell. E não menos importante também a busca. E para isto usa-se muito as expressões regulares, ou Regular Expressions, ou ainda regex. Enquanto não existe muita coisa para se aprender aqui, é um campo muito pequeno, ela é uma espécie de caracteres coringa de pesquisa, com superpoderes que tornam possível para você tanto buscar os dados quanto alterar ou reformatar os dados, de forma que podem ser úteis na sua análise. Bom, vamos falar um pouco sobre a matemática agora. Você vai precisar de coisas como um pouquinho de probabilidade, um pouco de álgebra, claro, regressão, que é comum em rotinas estatísticas. Estas são coisas importantes. E matemática é muito necessária porque é ela que vai te ajudar a escolher os procedimentos apropriados para responder à questão que foi formulada com aqueles dados que você tem. Probabilidade é mais importante ainda, é ela que vai te ajudar a diagnosticar problemas onde as coisas não saírem conforme esperado. E uma vez que você está tentando fazer coisas novas com novos dados de maneiras novas, você provavelmente vai ter que lidar com alguns problemas. Então, a habilidade de entender a mecânica do que está acontecendo vai te dar uma grande vantagem. O terceiro elemento do diagrama de Venn da ciência de dados é um pouco de domínio do negócio, ou do assunto de que se tratam os dados. Pense nisso como experiência no campo em que se está inserido. Você precisa saber dos objetivos deste campo, os métodos que são usados, as restrições que são impostas, etc. E isso é importante porque, sejam quais forem os resultados, você precisa estar capacitado a implementá-los muito bem. A ciência de dados é muito prática e ela existe para se chegar a algo, para se conseguir algo.
e sua familiaridade com um campo particular ou uma prática específica vai fazer ela mais fácil e ter um impacto maior quando você implementar os resultados da sua análise. Agora vamos voltar para o nosso diagrama de Venn. Aqui nós vemos as interseções dos círculos. No topo está o aprendizado de máquina, ou bem conhecido como Machine Learning. No canto direito embaixo está a pesquisa tradicional, e no canto esquerdo embaixo está o que Drew Conway chama de a zona perigosa. Vamos ver um pouco de cada um. Primeiro, aprendizado de máquina ou Machine Learning. Machine Learning aqui representaria a codificação ou programação estatística e matemática, sem qualquer conhecimento do negócio da área. Algumas vezes estes modelos são referenciados como modelos de caixa preta, porque eles meio que jogam os dados e você não necessariamente sabe o que eles significam ou em que linguagem está. E ele vai apenas colocar tudo no liquidificador e te apresentar algumas regularidades ou padrões. Isso pode ser muito útil, mas Machine Learning é considerada um pouco diferente de ciência de dados porque, no geral, ela não envolve as aplicações particulares em uma área específica. Também tem a pesquisa tradicional. Aí é onde nós unimos a matemática/estatística com o conhecimento do negócio. Geralmente trata-se de profundo conhecimento do negócio, mas sem a codificação. Os dados que se usam na pesquisa tradicional já estão bem estruturados, estão em linhas e colunas, são tipicamente completos e já estão prontos para análise. Isso não significa propriamente que está tudo pronto, porque agora você tem que aplicar um esforço nos métodos do projeto e na interpretação dos dados. Então, ainda há muito trabalho pesado na parte intelectual cognitiva, mas já é um patamar diferente. E então, finalmente, existe o que Conway chama de zona perigosa. Essa é a interseção de codificação e conhecimento do negócio, mas sem a matemática/estatística. E ele diz que isso é improvável de ocorrer, o que provavelmente é verdade. Entretanto, podemos citar alguns exemplos comuns dessa região, como os contadores de palavras, onde se pegam um documento muito grande, por exemplo, ou uma série de documentos, e contam-se quantas vezes uma palavra aparece. Isso pode revelar algumas coisas importantes. Existem também os mapas que podem nos mostrar como as coisas mudam através do lugar e talvez também como mudam com o passar do tempo. Você não precisa necessariamente ter a matemática, mas isso pode ser bem esclarecedor e útil também. Vamos então considerar as bases de conhecimento mais comuns do pessoal da área de ciência de dados. Primeiro é programação. Temos as pessoas que a princípio fazem código, mas que também podem aplicar matemática, estatística e algum conhecimento básico do negócio. Esta é provavelmente a mais comum. Muita gente vem de uma base de programação. Em segundo, tem o pessoal que veio de estatística. Estes, logicamente, podem fazer código, como também podem aplicar o conhecimento do negócio. É menos comum, mas acontece. E, finalmente, tem o pessoal que começa em ciência de dados vindos de uma área específica ou de um negócio específico. Estes são, em princípio, pessoas com o conhecimento do negócio e que podem codificar e aplicar a matemática. Esse é o menos comum de todos. Mas todos estes são importantes para a ciência de dados. Em resumo, vários campos compõem a ciência de dados. Segundo, habilidades diversas em diferentes bases de conhecimento são importantes e são necessárias em ciência de dados. E terceiro, existem vários papéis envolvidos porque existem diferentes coisas que precisam ocorrer. Vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo.